Como comparar o mundo da década de 1990 ou o mundo de hoje em dia, do século XXI, o mundo de 1914? Em 1914 viviam 5 ou 6 bilhões de seres humanos, talvez 3 vezes mais que na eclosão aliás, em 1990, né, vivem hoje mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, talvez 3 vezes mais do que na eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Isso embora no breve século XX mais homens tivessem sido mortos ou abandonados à morte por decisão humana que jamais antes na história da humanidade. Uma estimativa recente das mega-mortes do século menciona 187 milhões, segundo o Brzezinski, né? O equivalente a mais de 1 em 10 da população mundial total de 1900. Na década de 1990, a maioria das pessoas era mais alta e pesada que seus pais, mais bem alimentada e muito mais longeva, embora talvez as catástrofes das décadas de 80 e 80 na África, na América Latina e na ex-União Soviética tornem difícil acreditar nisso. O mundo estava incomparavelmente mais rico que jamais em sua capacidade de produzir bens e serviços e na interminável variedade destes. Não fora assim, não teria conseguido manter uma população global muitas vezes maior que jamais antes na história do mundo. Até a década de 1980, a maioria das pessoas vivia melhor que seus pais e, nas economias avançadas, melhor que algum dia tinha esperado viver ou mesmo imaginado possível viver. Durante algumas décadas, em meados do século, chegou a parecer que se haviam descoberto maneiras de distribuir pelo menos parte dessa enorme riqueza com um certo grau de justiça entre os trabalhadores dos países mais ricos, mas no fim do século a desigualdade voltava a prevalecer e também entrava maciçamente nos ex-países socialistas, onde antes imperava uma certa igualdade de pobreza. A humanidade era muito mais culta que em 1914. Na verdade, talvez pela primeira vez na história, a maioria dos seres humanos podia ser descrita como alfabetizada. Pelo menos nas estatísticas oficiais, embora o significado dessa conquista estivesse muito menos claro no final do século do que teria estado em 1914, em vista do do fosso enorme e talvez crescente entre um mínimo de competência oficialmente aceito como alfabetização, muitas vezes descrito como analfabetismo funcional. Isso aí é um pouco do Hobsbawm para comparar com o Steven Pinker, né? Hasta la vista, babies, até a próxima.